vamos tentar dar algumas nomenclaturas aqui. Em primeiro lugar, Abraão foi o pai de toda a nação hebraica. Tá bom? E Abraão foi apelidado de Hebreu. E de onde vem esse nome Hebreu? Tem duas possibilidades. Um é que o ancestral dele se chamava Eber. A outra é que Ivri significa aquele que veio da outra margem do rio. Como Abraão chegou na terra de Canaã, o pessoal deu apelido. Igual fala assim, esse aí é o Chico Mineiro, é o Zé Baiano. Menino do rio. Esse aí é o Ivri, que veio do outro lado do rio, porque ele veio da Mesopotâmia. Sim. Então, a partir desse apelido ao clã dele, os filhos de Ivri eram hebreus. Tá bom? Então, daí veio o nome hebreu. Esse nome foi usado, os hebreus. Aí vem Jacó, que era neto de Abraão. Perfeito. Teve 12 filhos. E Jacó, numa luta espiritual, teve o nome dele não necessariamente mudado, mas acrescentado para Israel. Porque Yaakov significa aquele que vai no calcanhar do outro. Só que você sabe que alguns nomes, depois de um tempo, eles sofrem semântica e mudam o sentido. Por exemplo, Judas é um nome lindo. Judas significa louvor. Mas como Judas traiu Jesus, agora eu falei, isso é um Judas. Judas passou a ser traidor. Então Jacó passou a ser enganador, mesmo que etimologicamente não tenha sentido. Os 12 filhos de Jacó também eram chamados de 12 filhos de Israel. E aí, quando eles saem do Egito e vão para a terra prometida, eles são chamados de as 12 tribos de Israel e israelitas. Tá. Aí, fechando o nome para chegar nos palestinos, quando vem a época do cativeiro da Babilônia, o que havia acontecido? Os assírios haviam destruído 10 tribos de Israel do norte. Só sobraram 2. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era desse tamanhozinho. Então, a partir de então, como a maioria das tribos apareceram, todo mundo foi indistintamente chamado como se chamavam os da tribo de Judá. Judeus. Agora já não é mais da tribo de Efraim, judeus. Assim vem os judeus, e agora, quando criou o Estado de Israel em 48, aquele que é cidadão dali é israelense, não israelita, como era no tempo da Bíblia. Sabe que o palestino, na verdade, não é palestino. Eu vou explicar por quê. Um exame de DNA que foi feito com a população palestina descobriu, e quero deixar bem claro aqui que eu não quero fazer nenhum tipo de atropelo aos palestinos, acho que está deixando bem claro o programa em todas as nossas falas. Não há guerra de Israel contra a Palestina, é uma guerra de Israel contra o Hamas. Boa. E eu tenho amigos palestinos, eu estou em contato direto, tenho amigos palestinos que estão sofrendo tanto quanto os judeus. Sim. Na mão do Hamas, que é terrorista. Sim. Tá certo? Vamos deixar isso bem claro. Mas falando agora de etnia, exames de DNA foram feitos nos palestinos e descobriram o seguinte: os palestinos vêm da África subsaariana. E eles chegaram na região da Ásia, provavelmente levados como escravos de grupos ismaelitas que eram árabes. Então o palestino não é árabe, e ele foi levado para ali, a ancestralidade dele é da África subsaariana. Os filisteus, que ocupavam a atual faixa de Gaza, vêm da região do Mar Egeu. Tá bom? Então, os filisteus vieram do Mar Egeu. Os palestinos, que não tinham esse nome, era um grupo que veio da África subsaariana. Então, como é que eles foram chamados de palestinos? Em 132 a 135 de nossa era, houve uma guerra em Israel, comandada por um líder revolucionário chamado Bar Kokhba. E Bar Kokhba levantou contra os romanos, e o imperador de Roma na época era Adriano. Foi ele, né, que deu... Ele, exatamente, ele sufocou, e para poder vingar dos judeus, ele mudou o nome da terra para Síria-Palestina. Certo. E o que é Palestina? Vocês sabem, só para o pessoal de casa entender, há uma diferença entre tradução e adequação ao idioma. Por exemplo, se eu digo assim, eu vou te enviar um correio eletrônico, eu estou traduzindo o inglês e-mail. Mas quando eu falo, eu vou te enviar um e-mail, eu estou aportuguesando. Isso. Você entendeu? Isso. Então, houve uma latinização da palavra hebraica Peleshet, que significa filisteu. E como é que você latiniza isso? Filisteu, palestino. Então, a nome Palestina, Síria-Palestina, significa a terra dos palestinos, porque em hebraico, ou dos filisteus, porque em hebraico a letra P e a letra F é a mesma, só colocar um pontinho dentro, Palestina ou Filistina. Então, esse nome Palestina, etimologicamente falando, significa terra dos filisteus. Só que o palestino não é filisteu. Não sei se ficou claro isso. Sim. Ficou. Esse nome foi dado por Roma para aquele grupo ali. Então é bom deixar isso bem claro. E eles não são árabes, não são filisteus,
Eles são um grupo que veio da África subsaariana e ganhou o título artificial de palestinos dado por um imperador romano. Mas você trouxe toda essa etimologia... Que século foi isso? O Adriano? 132, segundo século 132, século segundo. Século 2 da nossa era. Não, Entendeu? Então esse nome foi um nome artificial. E eu não estou ofendendo ninguém, isso aqui não é nenhuma maneira. Sim, essa é a história. É como chamar os índios de índio. Sim. Porque eles pensavam que estava chegando às Nas Índias. Índias. Aí colocou o nome do índio de índio, mas o índio não é índio. Ele não é das Índias. É porque vem uma discussão, né, histórica, territorial e quem chegou primeiro. Por isso você trouxe Abrão, né? Exatamente, foi Abrão. Mas é importante falar também, né, que o Abrão teve 2 filhos, o Isaac, né, e teve um filho com a Agar, que era a serva dele, que é o Ismael, certo? Naquele local, onde está o muro, né, do rei Salomão, tinha também a parte que os muçulmanos consideram também muito importante, que é o Monte das Oliveiras. Eles são próximos dos lugares. Não, na verdade, só corrigindo, não é o Monte das Oliveiras, é o Domo da Rocha. Domo da Rocha. Porque o que acontece? A cidade de Jerusalém não é mencionada no Alcorão. Não é mencionada. Quando Maomé começa a pregação do Islã, é bom deixar isso claro aqui, quem apoia Maomé no início, quando ele estava sendo perseguido em Meca, eram judeus. Perfeito. Família de judeus, porque ele defendia o monoteísmo, então vamos ajudar alguém que está defendendo o monoteísmo. E cobrava menos. Quando Maomé... Isso foi muita... Maomé cobrava menos. Cobrava menos, claro. Quando Maomé foge de Meca para Medina, tem uma tradição islâmica que nessa viagem dele a Égira, que ele sai de Meca para Medina, a Burak, que era a mula de Maomé, é transportada pelo anjo Gabriel até a cidade de Jerusalém. Isso. Ali ele se encontra com 3 personagens. Issa, que é Jesus em árabe, Musa, que é Moisés, e Ibrahim, que é Abraão. E aí ele recebe as orações do Alcorão, do muçulmano, ele sobe até o paraíso e volta. A partir dessa tradição, Jerusalém torna-se a 3ª cidade sagrada dos muçulmanos. A primeira é Meca, a segunda Medina, a Meca onde está a Caaba, e a 3ª é Jerusalém. Só que os muçulmanos só vão tomar conta de Jerusalém em 690, quando chegam ali as primeiras milícias muçulmanas, e a gente não sabe ao certo em que momento os palestinos se convertem ao islamismo. Alguns historiadores pensam que eles se converteram perto da primeira cruzada, eu já estou no século XII. Certo. Aí, quando os muçulmanos dominaram Jerusalém em 690, no ano 691, 692 de nossa era, eles construíram o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada, para demarcar o lugar onde Maomé vai assunto ao céu, e a mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa significa na esquina ou à distância, para demarcar isso. O erro é chamar de mesquita de Omar, não é mesquita nem é de Omar. É o Domo da Rocha. Então aquele lugar é justamente onde no passado Abraão levou Isaac em sacrifício, e onde no passado Salomão construiu o templo. Onde ele veio, que é a pedra onde está o sacrifício. Ele ia matar o Isaac, o anjo veio lá. Só que na tradição islâmica, o filho do sacrifício não foi Ismael, foi Ismael e foi no outro. Mas ele dá uma pista muito interessante, que Jesus dialogava com o rabinismo da sua época. Isso é interessante, que o pior erro do cristianismo foi esconder que Jesus era judeu. E na Idade Média, toda aquela perseguição, depois na Idade Moderna com a Inquisição Espanhola, Jesus dialogava com o judaísmo da época. E no judaísmo da época, nós temos isso preservado na tradição oral do Talmud. Embora o Talmud seja composto após Jesus, as tradições do Talmud são da época de Jesus. Você tem a escola de Shammai, Hillel, que são até anteriores a Jesus. É nesse sentido. E quando Maomé começou as primeiras pregações dele em Meca, quem apoiou Maomé contra os inimigos de Maomé eram famílias de judeus. E realmente, o islamismo por muito tempo reconheceu Israel como sendo o povo do livro, porque eles eram monoteístas. E na Península Ibérica, quando eles se expandiram ali também, os cristãos foram assim também, os judeus foram assim também bem tratados pelos muçulmanos. Acontece o seguinte... quando Maomé morreu, já tinha uma disruptura ali no islamismo entre os sunitas e os xiitas. Quem vai dar continuidade ao trabalho do profeta? Os parentes dele ou os homens de confiança dele? Então, o sonho frustrado de Maomé é que ele nunca conseguiu fazer o grande Estado Islâmico, porque sempre tinha divisões entre eles. Porém, a confusão, a meu ver, começa no século XII. Por que no século XII? Quando a igreja
na Europa, começa junto com os feudos a mandar cavaleiros templários para atacar Jerusalém, ali começaram alguns a verem os cristãos como infiéis. É a primeira vez que o nome infiel é atribuído a cristão, e a partir do século XII, quando começam as cruzadas. Mas ainda não era uma coisa dinâmica. Quando eles estavam fora da Ásia, eles reconheciam bem os cristãos. Quando estavam em Jerusalém, eles viam os cristãos como inimigos, porque eram os cavaleiros templários, os cruzados. Então, naquela briga toda ali, sempre ficava assim. Lá eles eram rivais, mas na Europa estavam tudo bem. Quando depois os árabes são expulsos da Península Ibérica, é justamente um período que vai surgir uma outra contraofensiva dos muçulmanos. Não através de um grupo árabe, mas através de um grupo turco, os otomanos. Em 1517, eles ocupam aquela região, entendem que os cristãos são inimigos, invadem ali, tomam Istambul, que na época era Constantinopla, acabam com a Idade Média, e desde 1517 até 1917, todo o Império Otomano sempre reconhecia os cristãos como inimigos, inimigos, inimigos. Com a queda do Império Otomano é que começam a surgir essas potências muçulmanas ali na região do Oriente Médio. O Líbano é criado depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial ali, né? O Império cai em 1920 e 21, se não me engano, com Ataturk. Aí começam esses... o otomano caiu na Primeira Guerra, né? Oi? Os otomanos caíram na Primeira Guerra. 1500, Mas ficaram o quê? 500 anos, né? Foi de 1500, mais, foi de 1517 até 1917. Quanto tempo é isso aí? Muito. Então aí, nesse aspecto, esses líderes que surgem, cada um vendo ali, começaram a ver os cristãos ocidentais como inimigos, porque eles representavam os partidos colonialistas que queriam tirar proveito deles, e aí foi se intensificando essa perseguição aos cristãos em países que queriam adotar um sistema teocrático mais forte, como foi o caso dos ayatolás lá no Irã, que antes recebiam bem os cristãos, depois pararam de receber, e hoje na Turquia há uma tolerância em termos. Sim. Porque dependendo da situação você pode ser preso por ser um cristão que está, por exemplo, praticando pregação, proselitismo. Aliás, uma coisa importante de descrever aqui: nem todo muçulmano é árabe. Boa. Tá bom? É importante. Eu falei Turquia, que Turquia não é árabe. Irã não é árabe, é persa. Tá bom? O Egito não é árabe. Irã era Pérsia, né? Pérsia. É que esses países se converteram ao islamismo, e alguns deles, como é o caso do Egito, deixaram de falar o copta para falar o árabe. Tá certo? Mas a rigor, nem todo muçulmano é árabe. Ô Rodrigão, você que é bom de cronologia, a gente fala tanto, né, do Hamas, e agora ele consegue ser classificado como um grupo terrorista. A origem do Hamas, como é que foi? O Hamas começou em 1987. E, aliás, eu falo mal do Hamas para proteger os palestinos que sofrem na mão do Hamas. E eu falo isso como testemunho ocular de amigos palestinos que falaram isso. Eu não li isso no Google. Não, tá certo? O Hamas é o seguinte: o Yasser Arafat, apesar de também ter muita hostilidade, às vezes, na fala dele, o Yasser Arafat queria a paz. O Yasser Arafat tinha o partido do Fatah. O partido do Fatah. Nos anos 80, né? Nos anos 80. Mas os caras também... Até antes. Falam que ele era marqueteiro. Mas fala que ele falava, não sabe se ele mentia em árabe ou em inglês. Exatamente. Mas de qualquer maneira, estavam tendo quase um acordo. Que foi o negócio de Yitzhak Rabin com Bill Clinton. Exatamente. Shalom Haver. E lembrem, quem matou Yitzhak Rabin não foi um palestino. Sim, foi um fundamentalista. Foi um fundamentalista judeu. Sim. Então nós temos dos dois lados os extremistas. Certo. Tá bem? A gente não pode esconder isso. Lógico. Quando o pessoal começa a falar o seguinte: a Palestina está oprimida, eles não estão mentindo de tudo, porque tem grupos que realmente oprimem. A gente não nega, Israel não nega isso. Tem no lado ali que eram assentamentos que alguns israelenses estão forçando a barra e não estão deixando. Isso é verdade. Tem grupo ortodoxo em Israel que não considera Israel como Estado. Tem cristão que passa na cidade velha de Jerusalém e alguns cospem em cima das crianças a cuspir. Eu não apoio isso. Agora, por outro lado, não conto outro detalhe. 87, quando o Hamas cria o partido, o Hamas ele vem de um braço da Irmandade Muçulmana, que já tinha tentado um golpe de Estado no Egito e ficaram no poder um pouquinho. Certo. E eles queriam promover a Sharia, que é a radicalização dos ensinos muçulmanos. A Sharia foi promovida também no Irã, embora o Irã venha de um grupo xiita. E a Irmandade Muçulmana
Nossa, fugiu, não, deu branco agora. A Irmandade Muçulmana. Os xiitas e os sunitas, obrigado. Eram sunitas. Então, o Hamas é um grupo que sai da Irmandade Muçulmana e quer implantar a Sharia, por exemplo, na Palestina. Porque na Palestina as meninas não são obrigadas a usar véu. Tá certo? As mulheres podem estudar. A Palestina é desenvolvida nesse sentido. A mulher pode estudar, pode dirigir carro e tudo. Eles queriam colocar isso na marra. É mais pensamento talibã, né? Talibã. Não, mas são muito semelhantes. Radical, né? Radicais. Isso. Então, eles assumem o poder, tiram o Fatah do poder, dominam.